texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Eu me dou o direito de, inclusive, errar. Eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Pastor de igreja inclusiva passa vergonha ao vivo e é desmascarado em podcast. O pastor tentou aplicar uma heresia no podcast com César Cavalcante, mas a verdade foi exposta, desmascarando o falso profeta. Logo após, tem uma palavra forte com o pastor Eliseu Rodrigues, que vai de encontro com esse tema polêmico. Igreja inclusiva é bíblica? Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. A outra pergunta que você me fez é se uma igreja inclusiva é bíblica. E a pergunta que eu faço é: o que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica é uma igreja que tem a referência do Sermão da Montanha como valor e que tem a pessoa de Jesus como descrita nos evangelhos como referência máxima. Porque eu coloco a lente de Jesus para ler todos os textos da chamada Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento. Porque há muitos textos do Antigo Testamento que eles, à luz de Jesus, eles têm que ser reinterpretados. Porque se você ler literalmente alguns textos do Antigo Testamento, sem levar em conta Jesus, você vai ter um Frankenstein, você vai ter um conceito bíblico que é cheio de remendos, cheio de alinhavos. Eu gosto de dizer que nós não podemos projetar em Jesus os atributos de Deus. Nós temos que colocar em Deus os atributos de Jesus. Então a gente vai passar essa mesma pergunta, se a igreja inclusiva é bíblica ou não, para o nosso convidado, o pastor César. A igreja bíblica, ela sempre é inclusiva no sentido de que nela se inclui todas as pessoas, todos os pecadores. Agora, a igreja, especialmente no documento apostólico, não permitia, dentro da sua membresia, alguns tipos de comportamentos que incluem esse do nosso tema de hoje. Ser inclusivo significa que todos os pecadores, vindos de todo tipo de pecado, são bem-vindos. Todos os seres humanos, vindos de todo tipo de comportamento, são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando, e biblicamente falando, a igreja da Bíblia, lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Então, o homossexualismo, por exemplo, não era aceito na igreja cristã como norma. Miúdos, você está dizendo aqui que a igreja é inclusiva, sim, no acolhimento, no recebimento de pessoas de todas as matizes, mas ela também é exclusiva no sentido de manter de fora aquelas pessoas que não se submetem àquilo que você chama de doutrina dos apóstolos. O cristianismo é exclusivista. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Ele usa esses dois termos, né? Essa tradução não está correta. É a atualizada. É a Bíblia atualizada. Não, eu digo nos originais. Você diz do termo malacói. Não está servindo a homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava querendo ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Os anjos eram, é verdade, mas os anjos vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas então, o texto lá não é de homossexualidade. O texto de Sodoma se diz que eram rapazes, porque a ideia angelical sempre foi masculina. Eles não sabiam, lá no texto, eles não sabiam que eram anjos. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem está vendo eram rapazes, e aí eles querem, desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos, que nós sabemos que é anjo porque está na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de mas não tem no texto. Não, claro que não tem. Entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das quatro linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. O amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, não é que ele tem amor. Deus é amor. Né? E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. Por que o termo homoafetivo é caro
para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura, justamente para se desviar do termo homossexualidade. Então, há pastores que são bíblicos, são honestos com as escrituras, e eles vão dizer o seguinte: o que a Bíblia condena é a homossexualidade, ou seja, é a prática homossexual apenas para gratificação do seu desejo e fruto do descontrole e que resvala na promiscuidade. Na Bíblia, o que eles vão dizer é o seguinte: não existe nenhum texto na escritura que condene essa modalidade de relacionamentos homoafetivos que existem hoje, que são uma espécie de casamento ou união estável. Então, como não havia esse código relacional no Antigo Testamento, essa é a defesa que eles fazem. Como não havia esse código relacional, tanto na comunidade judaica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o que havia nas relações homossexuais era geralmente uma relação de poder, o tutor com o seu menino, com o seu pupilo, o senhor com o seu escravo, e essa própria cena de Gênesis, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, ela implicava num crime que seria um crime de estupro coletivo, daqueles dois que lhe pareceram jovens ali e tudo mais. Então, eles vão fazer essa definição, eles vão dizer que é uma nova modalidade de relacionamento, não é uma homossexualidade clássica que aparece como sinônimo de promiscuidade, prostituição ou escravidão ou abuso. Então, por isso que eles usam esse termo homoafetivo. O que você diz disso? O problema é que assim, porque tem pessoas que são homossexuais e são promíscuas. Tem pessoas que são homossexuais e são fiéis aos parceiros que escolheram pra vida. E não tem aí, não os vejo como sendo pessoas indecentes, tudo isso por conta da opção sexual. Também não vejo. Eu não tenho nenhum tipo de cisma com uma pessoa porque ela se apresenta homossexual. Tá tudo bem pra mim. Agora, o homossexual, um casal homossexual, nunca conseguem ser uma só carne. Quando Deus abençoou o casamento, ele, lá em Gênesis, esse momento onde os dois se tornam uma só carne, a partir da relação sexual. Duas mulheres ou dois homens, eles nunca vão ser uma só carne diante de Deus. Então, porque depende da conjunção carnal entre seres que são complementares, é isso? Pois é, existem mais textos falando sobre a proibição da conduta homossexual do que sobre ceia. Não, mas aí eu falei, não vamos discutir. Guerra de versículos. Não é uma questão de proporcionalidade, então, né? O senhor disse que não é de guerra de versículos, mas o senhor que trouxe o número de versículos. Então, o número de versículos. O que eu quero dizer é que nós elegemos. O número de versículos para nós não é para nós um argumento, na minha opinião, com todo respeito. Porque o texto do Sermão da Montanha tem menos do que o texto do. E eles são poucos, mas são claros, né? E esses textos são poucos, mas são claros. O texto claro do Novo Testamento, alinhado com a salvação, em minha opinião, é indefensável. Se o senhor entende que a Bíblia fala de Jesus, então essa ideia a ideia teológica, a ideia teológica de que tem que ter 3 textos para aquilo, eu sei que o senhor não disse isso, mas não é bíblica essa ideia. Essa ideia é uma construção humana. Agora, um texto só já estava bom. Já valida. Se ele está alocado num documento bíblico, e aquele documento bíblico está falando de eternidade, um texto já está. E a misoginia do Antigo Testamento. Então, mas a desvalidação da mulher. De verdade, a gente pode tratar esse assunto. Não, a gente pode tratar esse assunto, mas não é o sistema que nós estamos. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é que se não é esse tema, por que é que se é rigoroso em um só texto? Porque esse um só texto que eu estou usando é o Novo Testamento falando de salvação. E a gente está falando, modo geral, e a gente é, modo geral, leniente com outros textos que são mais incisivos ainda, e a gente fala, não, isso aqui a gente tem que interpretar. Não, isso aqui a gente tem que levar em conta. Isso aqui a gente... Eu entendo seu argumento, mas o senhor está usando um texto que não é incisivo do jeito que o senhor está falando que é. Apedrejar adolescentes em praça pública porque foram desobedientes ao pai, está lá em Levítico. Então, calma aí. De verdade, a gente pode uma hora tratar esse assunto sem problema, mas eles apedrejar um adolescente que foi desobediente aos pais em praça pública, está na Bíblia. Então, mas eles não são. Aí é relativizar. Então, não é relativizando, não. O senhor está pegando um texto que não é o tema. Não, eu só estou dizendo que trazendo como se fosse. Mas se assim, a gente usar essa regra e essa régua, o fato é que o senhor está diante de um texto bíblico alocado numa perícope que fala de salvação. E salvação é pela graça, e você está atrelando salvação a uma identidade. Não, quem está atrelando salvação à identidade é o texto. Agora, o texto diz assim, essas pessoas. A salvação é pela graça, não vem de vós, e quem salva é Jesus. Verdade. Mas o texto. Agora eu quero aproveitar, nós estamos partindo para o segundo fim do nosso programa. Que não são dignos do reino de Deus. As famílias que têm pessoas homossexuais, não exclua, não jogue fora de casa, não faça com que o seu filho se sinta como os leprosos se sentiam no tempo antigo, que precisavam gritar em praça que eram leprosos para as pessoas se afastarem. Não faça isso, porque é totalmente errado
e contraproducente. E a outra fala que eu tenho é para pessoas homossexuais. Você é amada, você é amado de Deus. Você é querido, você é querida de Deus, como você é. E eu tenho uma frase minha no meu coração: Deus ama o pecador e respeita a intimidade de cada um de nós. O que acontece com a sua vida sexual deve ser conduzido da mesma maneira que eu conduzo a minha vida heterossexual, com respeito, com valorização do outro, sem mentiras, sem engano, sem promiscuidade, sem leviandade. É assim que eu uso essa regra para mim, e eu quero que você use para você, porque esse é o mandamento bíblico, que nós nos comportemos como filhos e filhas de Deus, íntegros e verdadeiros, como luzeiros, como Paulo diz, em meio a um mundo caído, em meio a um mundo pecaminoso. Se sinta amado, se sinta amada. Você que ama Jesus, eu tenho o maior respeito pelos homossexuais que amam Jesus e insistem em frequentar a igreja. Para mim, eles têm mais fé do que eu. Porque se eu fosse excluído e fosse discriminado e fosse olhado de soslaio, como muitas pessoas são nas igrejas evangélicas, eu jamais colocaria meus pés lá. Eu jamais pertenceria. E o simples fato de você querer frequentar uma igreja, isso mostra muito para mim o tanto que você quer amar a Deus, quer servir a Deus e quer ser do Senhor. Você é muito bem-vindo no coração de Deus, e Deus ama e respeita a sua identidade e a sua intimidade. Pessoas que têm filhos, parentes, amigos homossexuais, obviamente não maltrate. Não é cristão maltratar uma pessoa por conta da sua opção sexual. Não, opção não. Uma opção. É que pra mim é, né? Assim, mas vamos ouvir as considerações. É uma guerra de terminologias. Mas não é cristão você atacar uma pessoa que age, pelo menos da forma normativa que você não entende ser correta. Jesus Cristo não ensinou isso a ninguém, nem mesmo os apóstolos, ninguém. Agora, o amor de Deus não é um amor que concorda com tudo, porque senão ninguém precisava se converter. Se o fato de Deus amar significa que Deus concorda com tudo, então você não precisa se converter. Já está resolvido. É universalismo, então, tom. Mas não. A graça de Deus, ela também é didática, a graça de Deus é pedagógica, a graça de Deus apresenta Deus para a pessoa através das Escrituras. O que nós temos é a revelação bíblica. E a revelação bíblica é o que Deus... cada um, eu sei que dá fonte para muitas interpretações diferentes e tudo mais, mas leia o texto bíblico. Leia o que a Bíblia diz a esse respeito. Eu apresentei aqui um texto, a gente ficou mais teologando do que considerando exatamente o texto, mas a Bíblia não concorda, na Bíblia não há possibilidade da pessoa manter esse padrão de conduta sexual ou enfim, de caráter sexual. Não estou falando do caráter da pessoa, mas dessa opção, estou chamando aqui de opção. E a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Infelizmente. Eu gostaria que fosse assim? Não. Mas para os bêbados, para os maldizentes, para os ladrões, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. E eu entendo que esse texto, a forma como ele está colocado lá, ele está para além de culturas. Ele está falando do céu. Entende? Então, há esperança em Jesus Cristo para todos os pecadores, pessoas, todos nós somos pecadores. E vemos em Jesus a possibilidade de sermos novas criaturas. E é nessa possibilidade de sermos novas criaturas que nós pregamos o Evangelho. Deus, ele ama o pecador sem concordar de verdade. Porque se ele concorda com tudo que o pecador faz, então não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de batismo, não precisa de igreja, não precisa de sempre, não precisa de nada. O pastor César Cavalcante deixou claro que a igreja é inclusiva pelo fato de aceitar a presença de todos nela, mas Deus requer uma mudança daqueles que o buscam, e nós sabemos que há libertação em Cristo para aqueles que se arrependem de seus pecados. Esse pastor inclusive está errado ao discordar da palavra de Deus. O pastor Eliseu Rodrigues trouxe uma palavra forte e tem muito a ver com esse tema. Olha só. João 12:48, olha o que o amor diz. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu prego, disse Jesus, essa o julgará no último dia. João 14:24, todo aquele que não me ama, não obedece minhas
minhas palavras. Mas aquele que me ama, guarda e pratica os meus mandamentos. Se tem intimidade com Jesus, tem intimidade com as palavras de Jesus. As palavras de Jesus é muito mais do que aquelas letrinhas vermelhas na sua Bíblia. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna, que salva ou condena o homem ao inferno.